Eu fiquei feliz e emocionado quando eu cheguei aqui. O Ministério de Louvor estava cantando um louvor. E aí foi a confirmação que eu precisava. Quando eles cantaram na terra como é no céu. Repita comigo: na terra como é no céu. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Se eu fosse você, eu já ia abrindo o coração para tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós hoje. Amém? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 10. Minha versão NVT. Quero aqui expressar a minha gratidão a Deus pelos meus 38 anos de vida que eu estou completando hoje. Não parece, né? Eu sei. Parece que eu tenho menos. Mas são 38 anos de vida em que o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guardado, me abençoado. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, meu Deus, nosso Deus. Amém? E também quero expressar minha gratidão pela minha família, minha esposa, meus filhos, que sempre têm me apoiado. Minha esposa, que é uma bênção na minha vida, está impossibilitada de estar aqui, né? Mas ela está acompanhando lá de casa agora. E também aos meus filhos, que é uma bênção. E também expressar minha gratidão a toda a igreja Caminho da Vida, a todos vocês que fazem parte dessa família ICV. Quero agradecer o carinho, quero agradecer todas as felicitações e também todas as palavras de bênçãos que vocês liberaram sobre a minha vida hoje. Muito obrigado. Que volte em dobro, que volte em triplo tudo aquilo que vocês têm desejado para mim. Amém? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 10. Está escrito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler de novo. Venha o teu reino, seja feita a tua, assim na terra como no céu. O verso 10, ele é uma parte da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, eu acredito que todos vocês, alguma vez na vida já orou a oração do Pai Nosso. Ou você tem o hábito de orar o Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, o verso 10, ele é um código. E nesses últimos dias, Deus tem me despertado para aquilo que o Senhor Jesus estava nos ensinando
com essa oração. E o Senhor tem me despertado principalmente para este verso de número 10. Esse verso, ele é um código espiritual. E todos aqueles que compreendem estas palavras poderosas de Yeshua, nosso Mashiach, Jesus, tem a sua mente despertada para uma realidade que não é da terra. Na verdade, é uma realidade que não está nem nessa dimensão. É uma dimensão totalmente espiritual. Então, esses dias eu estava pensando na vida de Jesus aqui na terra. E uma das coisas que mais chamava a atenção das pessoas era a maneira como Jesus se comunicava. Era a forma como ele falava. Em Mateus capítulo 7, versos 28 e 29, aqueles que escutavam Jesus falar, ficavam admirados e diziam: ele fala com autoridade. Ele não fala como os escribas. Ele fala com autoridade. Então, Jesus, ele manifestava a realidade do céu na terra, através de suas palavras. E eu vou repetir isso aqui. Jesus manifestava a realidade do céu na terra, através das suas palavras. É tão interessante que, certa feita, Jesus, ele acabou de ministrar o seu sermão. E a Bíblia diz que Pedro, ele vai até Jesus e ele disse: seus discípulos estão indo embora. Essa palavra foi muito dura e difícil de escutar. Jesus então disse: quer ir embora, Pedro? Vai embora também. E Pedro responde: para quem irei eu, se só tu tens palavras de vida eterna? É interessante que Pedro, ele não disse: para onde irei eu? No original ele disse: para quem irei eu? Porque se ele fala para onde, ele está se referindo a um lugar. É por isso que no original está escrito, as verdadeiras palavras de Pedro foi: para quem? Ele não estava se referindo a um lugar. Ele estava se referindo a quem? Que outro mestre fala como tu? Que outro rav ou rabino fala como tu? Suas palavras são de vida eterna. Então, é interessante que o próprio Cristo, ele declarou algo poderoso. Ele disse que ele falava apenas aquilo que ele ouvia do Pai. Olha o que está escrito em João capítulo 12, verso 49 ao 50. E se o teu coração está aberto realmente para
a mensagem que está sendo ministrada, eu tenho plena convicção que algo vai mudar nas nossas vidas hoje. Eu não vim para mais uma reunião. Eu não vim para ministrar em mais um culto. Esse vai ser o culto. Então dá uma despertada nessa pessoa que está perto de você aí. Fala assim, ó, não quero ninguém dormindo perto de mim. Olha o que Jesus disse. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo, tudo que o Pai me mandou dizer. Eu só falo aquilo que o Pai mandou eu falar. Então as suas palavras curavam, libertavam, acalmava a tempestade, perdoava pecados e ressuscitava mortos. Ou seja, as palavras de Yeshua, as palavras de Jesus trazia o céu para a terra. É por isso que na oração do Pai Nosso nós encontramos esse código. No verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ele está dizendo, manifesta a realidade do céu na terra. Então as palavras de Jesus, elas tinham esse poder de manifestar o céu na terra. Hoje você vai sair desse culto falando assim, eu quero viver a realidade do céu. Não, hoje nós vamos sair desse culto profético dizendo algo profético. Eu quero viver a realidade do céu. Porque depois que Deus me despertou para esta verdade aqui, algo mudou dentro de mim. E não faz muitos dias, faz poucos dias. O momento difícil que eu vivi esses dias me levou para isso. É por isso que eu entendo que até na dor existe um propósito. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, até na dor existe um propósito. Então Jesus, ele vivia a realidade do céu na terra. E ele manifestava a realidade do céu na terra através das suas palavras. É tão forte isso, que em Marcos capítulo 5, um homem chamado Jairo, um príncipe de sinagoga, quando Jesus chega em Cafarnaum, aquele homem vai se encontrar com Jesus. Sua filha estava quase morrendo. Ele se joga em prantos aos pés de Jesus e ele diz, venha e impõe as mãos sobre a minha filhinha para que sara e viva. A Bíblia diz, e Jesus foi com ele. Só que quando Jesus chega na casa do Jairo, a menina já estava morta. Alguns amigos de Jairo saem ao seu encontro e diz, sua filha já morreu, não incomodes mais o mestre.
Jesus olha para Jairo e diz: não temas, não tenha medo, apenas creia. Ou seja, a realidade da terra está dizendo que é morte, mas aquele que manifesta o céu na terra está com você. Não tenha medo, apenas continue crendo, apenas continue acreditando. Aí Jesus entra na casa, há um pranto, há um desespero dentro da casa. Jesus olha para a menina e diz: não está morta, mas dorme. Mas humanamente falando, a menina estava morta. O atestado de óbito já tinha sido emitido. As pessoas começam a rir, porque o que as pessoas estão vendo não se alinha com aquilo que Jesus está falando. Porque as pessoas estão vendo morte. As pessoas estão vendo o corpo de uma menina de 12 anos sem vida. Mas tem alguém dentro da sala dizendo: não está morta. Então uma coisa é a realidade daquilo que os olhos daquelas pessoas estão vendo. Outra coisa é aquilo que Jesus está falando. Pastor, mas se está morta, ele está falando que não está morta. Que confusão. Não existe confusão aqui. É que quando Jesus entra naquela casa, nós temos que entender que tudo que ele vai falar dentro daquela casa, ele está falando dentro de outra dimensão. Ele está falando dentro da realidade do céu. Por quê? Porque ele chegou naquela casa para manifestar o céu. E se nós ler Apocalipse capítulo 21 verso 4, vai dizer: no céu não tem pranto, não tem choro, não tem morte. No céu, então a realidade do céu, a realidade do céu, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, todas essas coisas passaram para... Então a realidade do céu é outra. Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele estava em carne, mas espiritualmente, espiritualmente ele vivia a realidade do céu. Ele falava dentro da realidade do céu. Suas ações eram o céu se movendo na terra. Aí a Bíblia diz que ele expulsa todo mundo de dentro da casa. Por quê? Porque tinha muito incrédulo dentro da casa. E os incrédulos nunca entenderão a realidade do céu. A carne não consegue compreender as coisas do Espírito. É por isso que Jesus precisa expulsá-los. Fica só o pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Ele vai do lado da menina e diz: Talita cumi, levanta. Menina, levanta. Ele não está gritando. E é interessante que ele também não fez oração nenhuma.
Você leu no Evangelho Jesus orando dentro da casa do Jairo? Por que Jesus não precisou orar? Porque os incrédulos ele já tinha colocado para fora. É por isso que ele não ora, ele não grita, ele só chega e diz: menina, levanta. A alma daquela menina que já desencarnou, que já estava em outra dimensão, que estava no seio de Abraão, porque nós estamos falando de uma menina de 12 anos, filha de um homem que ensinou para ela, desde o primeiro ano de vida, a Torá, a lei que salva. Porque antes da graça era a lei que salvava todo aquele que obedecia a ela. Então aquela menina que está no seio de Abraão, quando Jesus fala: menina, levanta, a alma daquela menina retorna, e ela abre os olhos. Jesus olha para ela e sorri, e diz para a mãe: dá alguma coisa para ela comer. Perceba que Jesus está ressuscitando. Mas quando nós analisamos João capítulo 11, quando o amigo de Jesus, aquele que era íntimo, também morreu, o Lázaro. A Marta estava desesperada porque o Lázaro estava sofrendo com uma enfermidade havia muito tempo. E aí ela pede para o mensageiro dizer a Jesus para vir com urgência. Jesus ainda espera alguns dias. O Lázaro morre, passa 4 dias do sepultamento. Jesus olha para os discípulos e diz: vamos lá despertar o nosso irmão Lázaro. Por acaso ele estava dormindo? Ou ele estava enterrado? Ou ele estava sepultado? Os discípulos falaram: Senhor, mas se está dormindo, está salvo. Jesus diz: ele está morto. O que Jesus está fazendo aqui? Olha os códigos dentro do Evangelho que a gente lê e não presta atenção. Ele está saindo um pouco da realidade do céu, entrando na realidade da compreensão dos homens e dizendo: ele está morto. Ah, mas antes que vocês comecem a chorar, vamos lá. Vamos levar a realidade do céu para o ambiente da morte. Ah, não, será que tem alguém? Será que tem alguém mesmo compreendendo isso aqui? Vamos levar a realidade do céu, aonde tem choro, aonde tem pranto, aonde tem tristeza, aonde tem luto. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá, tem uma multidão que foi consolar. Aquela multidão olha para Jesus de frente ao sepulcro, e a Bíblia diz que Jesus chorou. E aquela multidão então começou a dizer: olha, está chorando, veja como ele o amava. Mas não é o mesmo que deu vista aos cegos? Não é o mesmo que curou paralíticos? Eles não eram amigos? Por que não veio antes? Aí aqui, diferente da casa do Jairo, Jesus vai fazer uma oração. Mas ele não vai orar: ó eterno nosso Deus. Não, ele não começa assim, ó: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo.
ressuscita o Lázaro. Eu te peço. Não. Olha a oração dele, ele ora para os incrédulos, não para o morto. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que o Senhor me enviou, que tu me enviastes. Então Jesus, ele dá um brado, ele fala forte: Lázaro, vem para fora. Mas o Lázaro não está sepultado há 4 dias, envolto de um pano, todo enrolado, enfaixado, sim ou não? Sim ou não, gente? Será que Jesus precisou gritar porque o Lázaro tinha que escutar? Mas aí, se o Lázaro tinha que escutar, peraí. Se o Lázaro tinha que escutar, ele ia precisar da audição humana. Então quando Jesus fala, Lázaro vem para fora, as palavras de Jesus que não ficava presa nessa dimensão, porque eram palavras de vida eterna, ela ecoava também no mundo dos mortos, ela ecoava também nas outras dimensões. Quando ele disse, Lázaro, vem para fora, é a alma do Lázaro que escuta, na outra dimensão, e retorna. Há um silêncio, todos estão olhando para a pedra removida. De repente, o Lázaro todo enfaixado vai saindo, todo enrolado, vai saindo. Aqueles que estavam incrédulos agora estão crendo. Aqueles que não acreditavam muito em Jesus agora estão acreditando. O morto está saindo de dentro da tumba depois de 4 dias. Não deixou chegar nem na missa do 7º dia. Jesus atrapalhou a missa do 7º dia. Ele está saindo para fora. Ele está vindo. Ele está, oh, aleluia. Quando ele sai, Jesus olha para aquelas pessoas e diz, agora vocês, desamarra ele, tira as faixas do corpo dele, tira o lenço da morte do rosto dele. Agora vocês vão fazer a parte de vocês. Por quê? Porque a parte mais difícil, que é fazer a alma voltar para dentro de um corpo, eu já fiz. Agora quem tira as faixas são vocês. Ressuscitar morto é com Deus, tirar as faixas é com a gente. Olha para essa pessoa, olha para ele, olha para ela, mas olha com olhar de crente, olha com olhar de pessoas convictas no milagre que vai acontecer daqui 5 minutos, e diga assim: ressuscitar morto é com Deus. Agora tirar as faixas é com você. Alamanderi candalabarabawas. Eu quero acreditar. Se alguém me julgar um herege, tá tudo bem, só não reaja agora. Mas eu quero acreditar que o Lázaro não queria nem voltar. Quem queria o Lázaro de volta eram as irmãs. Quem queria o Lázaro de volta era a Marta, que estava agoniada. Existem relatos de pessoas que morreram e ali naquele momento oraram, fizeram alguma coisa para a pessoa voltar, fizeram todo aquele procedimento de ressuscitação, e quando a pessoa volta, ela fala assim, ó: por que vocês me trouxeram de volta? Eu estava em um lugar de tanta paz. Quem já ouviu esse tipo de testemunho? Quem já ouviu?
Tem uma irmã aqui que ouviu isso do próprio pai. Então presta atenção. Você acha mesmo que o Lázaro, amigo íntimo de Jesus, ia para o inferno? Aliás, se comparar com o Lázaro da parábola, porque Jesus também contou uma parábola do rico e do Lázaro. Se a gente fosse comparar com a parábola, e o Lázaro estivesse no seio do Abraão, você acha mesmo que você está em um lugar, não aonde é promovida a paz, mas o lugar aonde o próprio ambiente é a paz? Você gostaria de voltar para esse lugar de guerra? No capítulo 12, após o capítulo 11, após a ressurreição, teve um jantar lá na casa do Lázaro. Eu quero imaginar, é uma conjectura minha, reaja do jeito que você quiser, mas eu imagino Lázaro, ele era amigo íntimo de Jesus, né? Amigo íntimo fala as coisas, não fala? Sim ou não? Aí alguém fala assim: nossa, mas era Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus era humano também. Eu imagino o Lázaro: ô amigo, você tinha que me trazer mesmo de volta? Conheci o pai Abraão. Falaram que eu fiquei 4 dias lá. Para mim foi nem 5 minutos. Porque outra dimensão é tempo kairos, é outro tempo. O nosso é cronos, é limitado. Quando a gente nasce, já nasce com contagem regressiva. Da hora que você chegou aqui, você já envelheceu 1h30. Então todos nós temos uma contagem regressiva. Nosso tempo se limita a passado, presente e futuro. Mas o tempo de Deus não se limita, Ele é eterno. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Para você envelhecer um dia, tem que viver 1000 anos. Então é totalmente diferente. Eu imagino Lázaro. Passou tão rápido. Yeshua, amigo, eu vou voltar lá, né? Vou fazer de tudo então para mim não me perder. Então olha para cá. Eu quero continuar essa ministração, mas para quem está empolgado. Isso aqui é uma mensagem profética. Pastor, eu achei que profética era só quando o senhor dava 3 pulinhos e chamava no nome. Não. O ambiente profético, ele já está pronto. Palavras proféticas já está sendo liberada. Se eu fosse você, eu ia pegando. Olha para cá, presta atenção. Você está empolgado mesmo? Como que Jesus manifestava o céu na terra? Através? Então vamos lá. Provérbios capítulo 18, verso 21. Nós temos aqui um ensinamento milenar. Palavras do sábio Salomão, que disse: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Olha para essa pessoa, pergunta para ele, você gosta de falar muito? Agora pergunta assim: e as suas palavras têm produzido morte ou vida? Tem gente que é uma bênção por fora. Ele é um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É bonito por fora. O mármore chama atenção, a lápide chama atenção, mas por dentro tem o quê? Morte. Então tem pessoas que ele parece ser uma bênção, mas quando abre a boca, fede. E não é porque não escovou o dente, é porque a alma está adoecida. Só libera a palavra de morte na vida dos filhos, palavra de morte para o casamento, palavra de morte no trabalho. Você tem que entender que o eterno, nosso Deus, o Rei do Universo, criou o grande universo.
E tudo está interligado. E as dimensões também se ligam através daquilo que falamos e concordamos. Ah não, pastor, o senhor vai ter que provar isso. Eu provo. Mateus está escrito. Tudo que está ligado na terra. Vocês são incríveis, vocês são leitores de Bíblia. Tudo que está ligado na terra está ligado no... Pronto, acabei de provar para você. Que tudo está interligado. É por isso que temos que tomar cuidado com aquilo que falamos e com aquilo que nós concordamos. É por isso que o profeta aqui vai ensinar uma coisa poderosa para você. Para de ficar falando amém para tudo, porque amém é concordância. Amém no original significa que assim seja decretado. Você precisa parar de ficar falando amém para tudo. Porque às vezes você está concordando com algo que vai sentenciar a sua própria vida. Quem está entendendo? E o diabo está furioso com essa mensagem aqui. Os demônios estão furiosos. Por quê? Porque a Bíblia diz que uma das funções dele é cegar o nosso entendimento, para não compreender as verdades espirituais. Então ele quer te cegar. Tem filhos aqui, filhas aqui, que palavras dos seus pais, às vezes não foi nem na maldade, mas muitas das vezes foi na maldade. Só para que você entenda, ele disse, não vai ser ninguém na vida, não vai passar de uma mulher da vida, ah, é um vagabundo, não vai ser ninguém, ah, não sei o que, todas essas palavras entrou no mundo espiritual. E tem pessoas aqui que essas palavras estão reverberando. Mães que amaldiçoam filhas, não vai ser feliz com ninguém, já está no terceiro casamento. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala, você está entendendo isso aqui? Aí os demônios querem nos manter dentro de um cativeiro de palavras que já foram decretadas. Mas hoje, em nome de Jesus, os cativeiros do diabo vai quebrar, vai romper, vai rasgar no meio, vai ser anulado, vai ser... Tem alguém recebendo, vai ser cancelado. Então presta atenção. Por que as palavras têm poder? Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. A pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. As palavras têm poder porque elas nascem dentro do coração. Então o que sai da sua boca não é apenas som. O que sai da tua boca é uma semente, uma expressão do que você tem alimentado na mente e no espírito. Mente, espírito, coração. Quando você fala, você está liberando uma atmosfera espiritual. Aí pergunta para essa pessoa, o que tem dentro do teu coração? Se o nosso coração está cheio de fé, nossas palavras serão instrumentos de cura. As nossas palavras serão instrumentos de encorajamento, de vida. Mas se estiver cheia de medo, cheio de incredulidade, de amargura, suas palavras terão outro efeito.
Eu paro ou continuo? Faz o que aqui agora? Hã? Quem quer que eu paro? Fala amém. Quem quer que eu continue? Fala glória. Vê se esse povo da internet está falando glória, está falando alguma coisa. Ou está assistindo o culto que nem assiste Netflix. Mas vamos lá. Olha o que diz João capítulo 14, versículo 10. Você está anotando esses códigos aí? Ou você vai assistir depois? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas do meu Pai. Quem que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Então Jesus, ele não falava por si mesmo, mas segundo o que ele ouvia suas palavras carregavam autoridade, porque vinham alinhadas com o céu. As palavras de Cristo tinham autoridade, porque estava alinhada aonde? Aonde? É por isso que quando ele dizia, levanta-te, o paralítico levantava e andava. Quando ele dizia ao mar, acalma-te, o mar obedecia. E quando ele disse, está consumado, a redenção se concretizou. Acabou. Ou seja, Jesus não apenas falava, ele liberava a realidade eu estou gostando disso, ele liberava a realidade através da palavra. E aí nós temos que entender Hebreus capítulo 11, versículo 3, que as palavras, elas têm um poder criativo. Você quer ver eu mexer com a tua cabeça? Eu vou mexer com a tua cabeça. Existe uma teoria chamada de teoria da evolução. Ok? Charles Darwin disse que a matéria passou a existir através chamado de Big Bang, através de uma explosão. Os cientistas que estudam, que dedicam suas vidas a isso, através dos estudos, eles conseguiram provar que existiu uma explosão. Se você pesquisar, você vai ver que existe uma imagem recriada lá, ou de algo que foi crescendo, uma luz foi aumentando, e ali aconteceu a explosão. Na verdade, as explosões acontecem assim quando elas acontecem. Se você colocar uma câmera lenta em um objeto que está explodindo, você vai ver que começa pequenininho. Ok? E se eu falar para você que a ciência não está tão errada? Pastor, que loucura. Quer dizer que não é vez da explosão? Não, calma. Eu acredito. Agora pergunta, como assim, pastor? O Eterno, quando começou a criar tudo estava em trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. Tudo era dominado pelas trevas, escuridão. Qual foi a primeira coisa que ele criou? E disse o Eterno: haja luz. Alguém está pegando.
Era a própria boca do Eterno se abrindo e liberando a luz. Ah, prova para mim, pastor, que loucura é essa? Eu provo. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Está escrito, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado. Não, alguém vai pegar. Peraí. Alguém está pegando isso aqui. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Ou seja, não existia nada e passou a existir. Por quê? Porque a palavra tem um poder criativo. Olha para essa pessoa e fala, você está entendendo isso aí? Fala assim, você está dando aquela viajada hoje assim, cara. Então presta atenção. Jesus disse que ele era a luz. Não foi isso que ele falou? Sim ou não, gente? Ele falou, eu sou a luz do... Ah, tá, que legal. João capítulo 1, verso 1 diz que ele é o verbo que se fez carne. A palavra verbo, não precisa de muita coisa não, é só você dar um Google. Se você for para a palavra verbo, ele era o verbo, ele era a palavra criativa do eterno na terra. Sendo a palavra, e a palavra gera luz, ele disse, eu sou a... Porque eu sou a própria palavra. Quem está entendendo isso aqui? E se eu falar para você que você pode estar vivendo uma realidade de enfermidade, e daqui a alguns minutos você começar a viver uma realidade de cura? Se você alinhar a tua mente com o teu espírito e começar a liberar palavras acerca da sua cura e não mais da sua doença. E se você que está vivendo uma fase difícil financeiramente, está desempregado, porta trancada, e você parar de ficar recriando a imagem da porta fechada na mente e começar a criar na sua mente um outro cenário de alguém empregado, de alguém abençoado, e daqui a pouco as coisas começam a mudar. Se eu falar para você que até pessoas que não foram religiosas conseguiram viver e se despertar e viver essa realidade. Murphy, é só você estudar um pouquinho sobre Murphy. Quebrado, doente, desenganado, teve um dia que ele foi dormir e falou: sou próspero, sou saudável e sou feliz. Acordou de manhã, sou próspero, sou saudável e sou feliz. E começou a fazer daquilo a verdade dele. Se curou, prosperou. Como que explica isso? Então presta atenção. Se nós fomos criados à imagem de Deus, nós temos uma partícula da eternidade dentro de nós. Porque a raiva do diabo não é porque você veio no culto. A raiva do Satanás com você, filho, não é porque você veio na igreja. Aliás, alguns veio aqui só porque a namorada obrigou você a vir. Aí você quer, né? Aí você veio. Fica tranquilo, guerreiro. Você baixou a cabeça, mas fica tranquilo. Tá tudo certo aqui entre nós. Mas presta atenção.
raiva do diabo não é porque eu sou pastor, porque nós somos crente. O diabo, ele tem raiva até do bêbado que está caído na rua. O diabo, ele tem raiva do drogado que está alucinado agora, jogado na calçada. Pergunta por quê? Você tem que entender que Lúcifer era um querubim ungido, o mais belo. Você sabe o que é Lúcifer? Portador de? Ok. Aí, ele caiu da dimensão da realidade de glória que ele vivia. Depois dessa queda, Deus olhou para o barro. E era para ter dado glória só olhando para o barro. Está tudo certo. Ele olhou para o barro. E fez Deus o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Toda vez que o diabo olha para mim e para você, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? E aí Deus olha para aquele boneco, feito a sua imagem e semelhança, e fez isso aqui, soprou, ruach, 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 ruach. Acabei de falar em hebraico, ruach, é espírito. Ele foi lá e fez assim, ó. E deu uma partícula do fôlego de vida para o homem. Todos nós que está respirando tem uma partícula do fôlego divino dentro. Não. Todos nós temos uma partícula do fôlego divino. Aí o diabo, que caiu do céu, ficou olhando aquela cena. Está dando para eles o que tirou de mim. Vou destruir isso aí. É por isso que desde o princípio o diabo vem tentando destruir o ser humano. Então o problema muito não é com você. O problema do diabo é com o ser humano, que é criado à imagem e semelhança de. Agora olhe e fala assim: você está entendendo? O diabo luta contra a minha vida, contra a tua vida, contra a nossa casa, porque nós carregamos a imagem divina. Então presta atenção. Se Deus nos criou a imagem e semelhança dele, e eu já citei versículos que provam que as nossas palavras têm poder, quer dizer então que nós temos um poder criativo através das nossas. Então, quando falamos conforme a palavra, nós liberamos milagres. Não, nós já vai orar. Olha para cá. A maneira como você fala, você libera milagres. Mas quando eu e você murmuramos, nós bloqueamos o que Deus ia fazer. E aí, hoje nós vamos bloquear ou nós vamos liberar? Hoje nós vamos bloquear o que Deus tem para fazer nessa noite, ou nós vamos liberar? Então, se eu fosse você, eu já ia abrindo a boca. Se eu fosse você, eu já ia alinhando a mente e o espírito. Se eu fosse você, eu já ia trabalhando isso agora. Já vai trabalhando isso. Começa a liberar algo agora, começa a produzir dentro de você, para você falar. Que a sua família não vai continuar vivendo a realidade de dor que está vivendo. Que o teu casamento não vai viver a realidade de conflitos que está vivendo. Você vai começar a liberar.
E eu entendo que tem muitas pessoas que a mente está tão cauterizada pelo mundo, a mentalidade está tão cauterizada por tragédias, por coisas ruins, notícia ruim, é tanta coisa ruim, é tanta praga. Tem pessoas que já vivem num ambiente amaldiçoado, ambientes de murmuração o tempo todo, de palavras de maldição o tempo todo, de palavrão o tempo todo. Tem gente que vivencia isso 24 horas por dia. Eu até entendo, mas é por isso que Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2. O que ele disse? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 10: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Olá, Maria, olá, Madarabashuribi, olá. Muitos de nós temos que permitir essa transformação na mente. Parar de se conformar. Se conformar com maldições que são liberadas sobre a tua vida. Se conformar com todo tipo de ambiente que te cerca. Parar de se conformar. Quando você começa a trabalhar a tua mente, você é transformado na mente, você muda a realidade do ambiente que te cerca, porque você já não aceita mais qualquer um. Tem pessoas que é negativo o tempo todo, tem pessoas que falam palavras de maldição o tempo todo, tem pessoas que liberam palavras o tempo todo. Toda casa que as pessoas usam muita palavra, eu vou falar excremento, mas você já vai entender o que é. Entendeu? Excremento. Toda toda casa que as pessoas falam isso o tempo todo, vive quebrando as coisas. Vive dando errado. Toda casa que as pessoas usam a palavra desgraça o tempo todo, vai se tornando um ambiente de tristeza. Porque desgraça significa sem a graça divina. E é inacreditável que às vezes a gente tem que vir ensinar os crentes. Porque os crentes que tinham que ser sal da terra e luz do mundo, ele está sendo o docinho do Satanás. Então presta atenção. Deixa o Espírito Santo renovar a tua mente hoje. Ele está aqui, o meu amigo Espírito Santo está aqui, o nosso amigo Espírito Santo. Deixa ele transformar a tua mente hoje. Fala para ele agora: purifica a minha mente, renova a minha mente, alinha o meu coração com a tua vontade, Senhor. Então hoje o Espírito Santo está nos chamando a sermos bocas proféticas, instrumentos de Deus na terra para trazer a realidade do céu, do céu, do céu, do céu. Começa a falar mais de promessa do que de problema. Começa a declarar cura em vez de aceitar o diagnóstico final. Começa a confessar a fé mesmo diante da crise. Quem está
preparado para viver essa nova realidade? Quem está preparado? Quem está preparado? Olha, chacoalha essa pessoa. Não, hoje eu quero mexer com você. Chacoalha essa pessoa e fala: você está preparado para viver a realidade do céu? Vai, mexe com essa pessoa. Você está preparado para viver a realidade do céu? Então vamos viver a realidade do céu. E vamos começar dizendo ao Senhor: venha o teu reino. Venha o teu reino. Diga: venha o teu reino. Começa a pedir o reino de Deus. Começa agora a invocar o reino de Deus. Começa agora a dizer que vem o teu reino sobre a minha casa, que vem o teu reino sobre a minha família, que vem o teu reino sobre o meu trabalho, que vem o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Você acha mesmo que a vontade de Deus é você viver essa amargura, essa tristeza a vida inteira? Você acha mesmo que a vontade de Deus é ter pessoas escravizadas pelos vícios na sua família? Ou você mesmo já aceitou ser um escravo do vício? Pastor, eu não sou escravo não, pastor. Então fica 30 dias sem fumar. Eu desafio você a ficar 30 dias sem fumar. Eu, profeta Wellington Melo, estou desafiando você a ficar 30 dias, para você provar para mim que você não é escravo. Eu desafio você a ficar sem a sua maconhinha 2 meses. Eu desafio você a ficar sem a sua cocaína. Eu desafio você a ficar sem a amante. Ou sem o amante, né? Porque tem umas irmãs também que é só o sangue de Jesus na terra, cara. Será que consegue? Quem que é o escravo então? Porque tem pessoas aqui que você vivia falando, enchendo a boca para falar. Esses crentes aí, ai, é tudo. Eu só entendi o que é liberdade quando eu aceitei a Cristo. Porque eu sou livre. Eu sou livre. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser me prostituir, eu me prostituo. Eu sou livre. Só que em Cristo eu decido não fazer isso. Por quê? Porque Ele já me revelou a verdade que liberta. Então por que eu vou querer uma mentira que me escraviza? E aí, guerreiro? Você vai conseguir ficar sem o seu velho barreiro? A sua 51 com limão, para esquentar o peito logo cedo? Então presta atenção. Vocês estão compreendendo o que eu estou trazendo aqui hoje? Olha para essa pessoa, fala assim: você está entendendo o que ele está falando? Eu posso resumir. O que eu disse aqui hoje? Que palavra tem poder. Que Jesus usava as palavras para levantar paralítico, ressuscitar defunto, fazer cego enxergar. Ele manifestava a realidade do céu na terra. E aí ele disse assim, os discípulos chegou nele e falou assim: mestre, como que nós devemos orar? Ele disse assim, ó: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém.
Muitas vezes nós estamos aqui, amém, que venha o teu reino, amém, seja feita a tua vontade, amém, assim na terra como no céu, amém, amém. Você está preparado para viver isso? Você está preparado para viver um tempo de milagres? Não, eu quero saber quem está preparado para viver esse tempo. Então vai ficando de pé comigo, Olá, mande calabash. Aleluia.